Olá gente, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e hoje eu vou te contar um relato. Bem, o relato que eu trago hoje é o relato do João. Mas antes de eu contar o relato, eu vou te pedir para que você não se esqueça de dar o joia, não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, ajude o canal a crescer, me siga no Facebook, me siga no Instagram e também no Twitter. Então, vamos começar o relato. O relato é do rapaz que se chama João. João conta que esse relato aconteceu com ele mais ou menos no ano de 1970, aonde ele morava no sítio, ele, a mãe e mais 3 irmãos menores. O pai dele era uma boa pessoa, só que tinha um defeito. Quando o pai dele começava a xingar, falava muitas palavras feias e ele não gostava. A mãe dele, católica, apostólica romana, fervorosa, não aceitava isso e proibia o filho e as filhas de falarem os mesmos palavrões. Dizia que eram coisas muito ruins, que ofendiam ao Espírito de Deus. Por isso o anjo da guarda se afastava deles. E eles ficavam sem proteção contra as forças das trevas. Realmente, o que ela diz tem um pouco de razão, né? Pessoa que xinga muito palavrão acaba afastando mesmo as entidades, as protetoras, as boas, né? E acaba se aproximando de energias ruins. E ele conta que esse fato aconteceu, o pai dele tinha um jipe. E todo domingo de manhã eles saíam para a missa, por volta de mais ou menos 5 e pouca da manhã, para pegar a missa das 6. Só que todas as vezes que ele ia levar a mãe e os filhos na missa, ele já começava a xingar, já começava aquela questão, porque ele não queria levar. E ele não participava da missa. Enquanto a esposa e os filhos estavam na missa, ele estava no boteco bebendo. Então ele começou nesse dia essa briga, essa discussão, né? E a esposa dele não rebatia. A esposa dele simplesmente pegava o terço, né? Que era a mãe do João. Pegava o terço e começava a rezar. Então depois que ela começou a rezar o terço, o carro funcionou e eles foram para a igreja no estrada de terra. E nessa estrada de terra tinha uma subida, tinha uma ladeira. No meio da ladeira o carro parou. Aí desceu todo mundo do carro e ele, o pai dele, tentava empurrar o carro. Ele abriu o capô do carro e mexia no carro e o carro não saía do lugar. Bem, ele, muito furioso, começou a xingar. E para piorar, começou a chover do nada. O tempo estava muito abafado, mas não tinha nuvens para chuva e começou a chover assim do nada. E aí ele se alterou, começou a xingar mesmo, começou a falar um monte de besteira. Aí virou para a esposa dele e falou: você, sua mulher velha, você só serve para rezar, para ficar aí com esse terço rezando, você não ajuda, você não faz nada. E esse menino velho
que só tem pele e osso, não ajuda em nada. E essas meninas, você em vez de me dar filho homem, só me deu filha menina e filha mulher o único filho homem que você me deu um fracote. Aí começou a ofender e tal. Aí em certo momento ele virou e falou: cadê o seu Jesus? Cadê a sua Nossa Senhora? Por que não vem aqui ajudar a consertar o carro? Então, já que eles não vêm, que vem o próprio diabo em pessoa. Quando ele falou aquilo, o local, o João diz que o local era um local que estava muito abafado, estava muito quente. E por causa da chuva, estava mais quente ainda. Mas que veio um vento frio que ele nunca sentiu na vida dele. Em seguida parou de chover e do nada, apareceu um homem montado em um cavalo preto. O homem estava de chapéu preto, uma capa preta, botas pretas e luvas pretas, os cabelos loiros caindo pelo rosto. E esse estranho cumprimentou o seu Sebastião, que era o pai do João, e disse: bom dia, seu Sebastião. E o seu Sebastião não levantou o rosto, só cumprimentou, falando dia. E estava lá furioso, xingando e tal. Virou para o João: bom dia, João. Bom dia, dona fulano. Bom dia. Para cada uma das meninas que tinha um nome, ele cumprimentou. E a mãe do João logo sentiu um arrepio. E ela sentiu que aquilo não era coisa boa. E esse peão, né, esse homem sentado no cavalo, disse para o seu Sebastião: e aí, meu velho, você precisa de ajuda aí? Aí o seu Sebastião falou assim: é esse maldito desse jipe que não quer pegar. Aí o homem riu, deu uma gargalhada, desceu do cavalo. E era um cavalo preto muito bonito. Não era um cavalo de peão comum, não era um cavalo para uma pessoa pobre. Era um cavalo de gente que tinha condição, era um cavalo bonito, bem cuidado. E esse peão, então, já de pé, do lado do seu Sebastião, começou a mexer no motor do jipe e disse para o seu Sebastião que ele era craque em mecânica, que aquele carro ia pegar logo logo. E foi o que aconteceu. O carro logo logo pegou. Então o seu Sebastião agradeceu, disse obrigado, e a família voltou para o carro. Então, depois que o moço consertou o carro, a esposa do seu Severino, que até então não falava nada, só rezava, virou-se para ele, para o moço, e disse: ó, seu moço, muito obrigado, Deus lhe abençoe. E o homem virou o rosto. E ela perguntou: seu moço, o senhor conhece a gente de onde? Então ele, se dirigindo ao cavalo, falou: a senhora e os seus filhos eu conheço mais ou menos, mas o seu Severino eu conheço muito bem. Somos amigos de longa data. Dizendo aquilo, todo mundo entrou no jipe. Ao montar o cavalo, aquele peão falou: olha, seu Severino, muito em breve a gente vai se encontrar novamente. E desapareceu no ar. Assim, sumiu no ar. A mulher ficou parada. Ele montou no cavalo e desapareceu. Sumiu.
Sim. Uf, sumiu. A mulher entrou dentro do carro, dentro do jipe, muito assombrada. Na volta para casa, o pai do João começou a ter atitudes estranhas. Mesmo que ele tivesse bebido algumas pinguinhas, ele não estava bêbado. Mas ele veio conversando o tempo todo com a pessoa, como se a pessoa estivesse sentada no banco carona, não sua esposa, uma outra pessoa. Conversava e ria e gesticulava, e as crianças se olhavam assustadas e a mãe do João só rezava. Bem, depois disso, o próprio João procurou saber por ali por perto, pelas fazendas, pela cidade, se alguém tinha um peão que trabalhava por ali. Indicaram ele uma fazenda onde o pessoal criava porcos. E ele foi até essa fazenda. E chegando nessa fazenda, ele foi acompanhado da mãe. E a mãe dele sempre comentando com ele que estava com um pressentimento ruim sobre este assunto. Chegando na fazenda, ela procurou o dono da fazenda, explicou o caso, o que havia acontecido, que o peão havia ajudado, que ela tinha vindo ali para agradecer. O dono da fazenda olhou para ela e perguntou para ela como era esse peão. Então ela falou: olha, o rosto eu não vi, porque estava coberto pelos cabelos loiros, mas ele se vestia todo de preto e tinha um cavalo muito bonito. Então o homem deu uma tragada no cigarrinho de palha que ele estava fumando, olhou para ela e disse assim: olha, senhora, aqui na minha fazenda não tem peões. Eu tenho 3 filhos mais velhos que me ajudam na criação dos porcos. É muito puxado, nós precisamos sim de mais ajuda, mas não temos condições de pagar. Então é eu e meus filhos, é só a família. E esse peão aí que a senhora está falando, a senhora sabe que não é bem um peão, não é mesmo? E mesmo assim, no domingo pela manhã, eu e toda a minha família estávamos na igreja, na primeira missa da manhã. Não havia ninguém em casa. Então, a senhora cuide do seu senhor, porque isso parece ser o tinhoso. A mãe dele caiu em prantos, foi acudida pela esposa do moço, do dono da fazenda. Ela veio para casa chorando. E o velho só piorava, começou a falar sozinho. E ele tinha ele plantava milho, ele tinha a plantação dele de milho, e ele ficava naquele milharal falando sozinho, às vezes esquecia até de vir almoçar. Mudou completamente. Então o próprio João, mesmo novinho, uns 12 anos de idade, ele teve que aprender a dirigir o jipe, porque o pai simplesmente se negou a partir desse evento a levar a família à igreja. Então João tomou a responsabilidade de trazer a família até a igreja. A mãe do João procurou o padre, conversou com o padre, mas o padre disse que não poderia fazer nada se caso ele não quisesse ir até a igreja. A única coisa que o padre poderia fazer é ir até a casa dela e abençoar a casa dela e estar sempre lembrando dele durante as preces que ele faria.
Depois de tudo isso, passou-se 10 anos. O João foi trabalhar numa pequena fábrica que tinha na cidade. As irmãs foram estudaram para ser professora. O João acabou se casando, né? Já estava com 22 anos. Se casou, ficou morando por ali mesmo, construiu a casa dele em cima da casa dos sogros, ficou morando ali na cidade. E o seu Severino cada vez pior, cada vez, às vezes ele até mesmo se urinava, não utilizava o banheiro, fazia as necessidades nas roupas. Assim ficou completamente perturbado da cabeça, completamente louco. As meninas também vieram para a cidade, cada uma se casou. Nisso foi se passando mais de 10 anos e ele só piorava. E ele começou a pegar uma pequena faca que ele tinha, um pequeno punhal, passava um tempo amolando aquele punhal e dizendo que ia matar a esposa, né, o seu Severino, que ia matar a esposa quando a esposa estivesse dormindo. Então ela, com medo, o João ia buscá-la toda tarde para que ela fosse dormir na casa do João e de manhã trazia ela de volta. Num desses dias que já havia virado rotina, eles chegaram em casa e encontraram a casa toda trancada. E o João batia na porta e dizia: abre a porta, pai, sou eu, João, eu tô aqui com a mãe, o senhor precisa tomar banho, tomar um café, abre a porta. E batia e nada. E lá de dentro ele escutou quando o seu Severino falou: vai embora porque eu estou armado, e se você tentar entrar aqui eu vou te comer na bala, moleque. Vai embora e leva essa velha miserável com você. E era a voz do pai dele. Então ele realmente ficou com medo, porque o pai tinha uma arma. Então ele pegou a mãe dele, voltou para a cidade e retornou apenas ele e a polícia, o delegado e os policiais. E a polícia arrombou a porta. E isso já era no ano de 1986, mais ou menos, que aconteceu isso. E quando eles entraram dentro da casa, a casa estava toda escura, né, porque estava toda fechada. E no meio do corredor estava o corpo do seu Severino. O seu Severino estava nu e com uma facada nas costas. E ele estava de bruço, segurando uma arma. E a polícia não soube entender como ele tinha sido esfaqueado nas costas, se todas as portas da casa, todas as janelas estavam fechadas por dentro. Quem estava ali com seu Severino? E não se obteve resposta, né? O laudo foi assassinato, mas não pesou para o lado da mãe do João, porque a mãe do João estava na casa do João e nem as irmãs, e ali por perto não morava ninguém e as portas estavam fechadas, a não ser a porta da sala que foi arrombada pela polícia. Quem entrou? Quem matou o seu Severino? Ficou essa especulação no ar, né? E foi um alvo de comentário na cidade. A cidade pequena, né? Todo mundo se comenta.
E no enterro do seu Severino, quando eles estavam saindo do cemitério, antes deles deixarem lá o seu Severino e virem embora, a esposa, as filhas, o João e o padre, correu-se novamente aquele vento gelado. E quando eles olharam para trás, lá estava o peão montado no seu cavalo, ao lado da cova do seu Severino. Ele novamente tirou o chapéu da cabeça, cumprimentou e saiu galopando, cemitério adentro, levantando uma poeira que fez com que ele desaparecesse no ar. Até o próprio padre ficou assombrado, arrepiado com o que havia acabado de presenciar, havia acabado de acontecer. E para o João, aquele ser era um demônio, era talvez o próprio diabo que veio buscar a alma do pai dele, porque o pai dele chamou por aquela entidade, e depois que o pai dele chamou por aquela entidade, ele perdeu completamente a sanidade e acabou tendo uma morte trágica, morreu sozinho, entre aspas. E esse relato, o João conta, aconteceu sim com eles. Tem a mãe, tem as irmãs para provar, e até o próprio padre da cidade, que é testemunha do fato acontecido. Bem, gente, esse é o relato que eu trago para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nunca chamem pelo nome do diabo, porque ele não vai ajudar vocês. Ele dá com a mão e tira com as duas. Tenham fé em Deus, esse sim te dá tudo de bom, te dá vida, te dá saúde, te dá esperança, te dá força para você lutar. Então, vamos ficar aqui. Eu espero que vocês tenham uma boa noite. Até o próximo relato. Não se esqueçam de deixar o like de vocês e de compartilhar esse vídeo. E se não for inscrito, se inscrevam. Até o próximo relato. Boa noite, pessoal.